Três, começamos. Um, dois. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente relevante para as famílias diversas. A gente está aqui numa campanha de educação sobre figuras parentais e famílias diversas. E hoje eu tenho o prazer de trazer duas profissionais que estudam bastante o tema, que são psicólogas e que vão nos ajudar a compreender esse universo das parentalidades diversas e como isso impacta na nossa sociedade. Vou começar apresentando a Mariana Pereira. Ela é psicóloga, iniciou a carreira na área de Executive Search e permaneceu por mais de 12 anos como consultora. Desde 2016 atua com diversidade e inclusão, tendo sido responsável pela criação e estruturação de áreas de DI de grandes empresas. É autora do livro Recrutamento e Diversidade, que está disponível para aquisição na Amazon, e tem certificação internacional em felicidade no trabalho pelo Instituto Feliciência, além de liderança feminina pela Universidade Nova Business School em Portugal. Também cursa MBA em Burnout na Business School de Chicago. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada pelo convite, Bruna. E também nós estamos aqui hoje com a Viviane D'Andretta, que é psicóloga, também é formada pelo Mackenzie, é especialista em teoria, pesquisa e intervenção em luto pelo Quatro Estações Instituto de Psicologia. É especialista em cuidados paliativos pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês, especialista em intervenções psicológicas fundamentadas na teoria do apego, membro do Comitê Nacional de Famílias Plurais da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana e psicóloga supervisora voluntária do projeto Pais em Luto. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Bruna, pelo convite. É um prazer estar aqui e tratar de um assunto tão especial. Que bom, que bom. Eu tô animada, tô feliz com ter vocês duas aqui para a gente poder trazer uma perspectiva mais profissional sobre esse assunto de extrema relevância para minorias, né? O nosso recorte aqui é falar sobre figuras parentais diversas, abrangendo todas as minorias, né, que a gente trabalha. Então, tanto as questões LGBTQIAP+, quanto as questões de racismo, pessoas com deficiência e assim sucessivamente, né? Queria começar com você, Mari, pode chamar de Mari? Claro, fica à vontade, vamos lá. Mari, quando a gente fala de figuras parentais, isso é um termo muito recente. Acho que as pessoas ainda não se acostumaram, ainda está muito associada à figura do pai, da mãe, quando a gente fala de família, né? Eu queria que você explicasse assim, o que são figuras parentais. Tem várias formas de você enxergar o termo, mas eu gosto muito de uma que fala que é uma pessoa, né, independente de gênero, sexo ou identidade de gênero, que tem um papel de cuidado com aquela criança, com aquele adolescente, independente de qualquer vínculo consanguíneo que ela tenha. Quando a gente pensa nisso, a gente tem uma abrangência muito maior das figuras parentais dentro das famílias. Eu gosto bastante desse termo porque o ato de cuidar, ele é inerente à pessoa. Então, quando a gente fala que é alguém que está ali para cuidar socioemocionalmente daquele ser humano, que tem aquela ligação e interdependência, isso não exige nenhum tipo de vínculo consanguíneo. Então, eu gosto bastante dessa nomenclatura, vamos dizer assim. Não existe nenhum autor que esteja falando exatamente com essas palavras, mas eu acho que é uma definição bacana para a gente começar o papo aqui, esquentar. Que legal. E qual a importância da gente falar de figuras parentais e não de falar da questão binária conceitualmente associada à família de pai e mãe? Eu acho que assim, a gente tem ali. A gente tende a pensar sempre de maneira binária quando a gente fala de pai e mãe.
a gente foi acostumado, né? Na nossa geração, eu tenho quase 40, a gente foi acostumado a enxergar que só existia ou o pai ou só existia a mãe. Quando você pensa em figuras parentais, existe uma linha de estudo já falando sobre figuras parentais maternas e figuras parentais paternas, o que também me leva a um raciocínio binário que não funciona na minha cabeça. Então, para mim, a figura parental materna é aquela que tem um papel mais de cuidado e talvez de gestação da criança, quando for o caso, e a figura paterna tem um outro papel, não sei, tem ali uma questão, e eu aprendi recentemente com você mesma, que a gente poderia usar o papel de figura parental não binária, que é aquela pessoa que talvez não tivesse ali nenhuma nomenclatura. Mas para mim o mais importante é a gente, dentro da família, não tentar entender quem tem o papel de quê na relação. É simplesmente olhar e entender que aquelas pessoas são responsáveis socioafetivamente pelo cuidado daquela criança, ponto. Eu acho que assim você se torna mais inclusivo e consegue ter o olhar mais inclusivo, efetivamente, daquela família, daquela construção familiar. Então, acho que isso que é o principal, o mais importante quando a gente pensa das figuras parentais. Isso. E aí é legal esse recorte, Mari, porque a gente está falando de pessoas que não necessariamente estão associadas a esse vínculo de paternidade, maternidade, ou seja, essa relação de filiação. Sim. A gente também tem figuras parentais que estão associadas ao cuidado, mas que não necessariamente têm esse vínculo de filiação. Mesmo que seja uma figura parental não binária, ainda se tem esse vínculo de filiação, né? Então você tem figuras parentais que fogem a esse modelo, como são, por exemplo, as avós que criam, os avós que criam, né, que exercem esse papel de cuidado em relação aos netos, os tios que criam, enfim, que também exercem esse papel, e às vezes até mesmo um suporte familiar, aquela pessoa que dá suporte, né, à família e que também exerce esse papel. A gente está falando de um conceito bem mais abrangente, que dentro do direito a gente já evoluiu um pouquinho e a gente já fala de afetos. Então já tem algum tempo que a questão da filiação se pauta pelo afeto e não pela consanguinidade. Aí você tem, por exemplo, as figuras da socioafetividade, que se permite o reconhecimento ali do vínculo parental. Mas esse conceito mais amplo de abranger também outras figuras é algo extremamente moderno, né? Como é que fica, Vivi, a cabeça das pessoas diante dessas possibilidades? Vou te chamar de Vivi também. A gente está em São Paulo, né? A gente São reduz Paulo a todo gente mundo, sempre né? reduz todo mundo. Tempo. A primeira letrinha, né, do nome, a primeira sílaba. Bom, acho que a Mari trouxe, né, super concordo, acho que a melhor forma de pensar a parentalidade é isso, acho que a gente já vem pensando a psicologia, a psicologia vem do passado onde as relações eram, pelo menos conhecidamente, né, de forma conhecida como binárias, homem, mulher e filhos, era o que constituía a família, né. Hoje, com essa necessidade de desconstrução, é claro que a gente passa por um momento de ter que educar sobre isso, mas nosso papel, né, social e também da nossa área de saúde é já abrir essa possibilidade. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão das funções, né, a função paterna, a função materna, só da gente levar esse termo, por exemplo, para dentro do consultório, para as pessoas, a gente já está trazendo uma caráter excludente. Sim. Que não necessariamente essas pessoas vão chegar e se identificar com esse papel, né? Então, acredito eu que quando a gente pensa as famílias diversas hoje, seja elas quais forem, a gente precisa estar aberto a entender o que a pessoa traz sobre família. O conceito que para ela é família, que não necessariamente vai ser o meu conceito ou um conceito social já conhecido, né? Não sei se eu estou te respondendo, mas eu acredito que quando a gente pensa famílias diversas e a gente dá abertura para que a gente escute aquela família, a gente sai das funções e entra para dentro do universo pessoal e específico de cada um. Subjetivo. Isso. É muito menos como dizer família, né? Ou, por exemplo, na Constituição Federal, acho que você pode dizer muito melhor do que eu, o conceito de família ainda não é abrangente a todos. E eu lembro até, inclusive, que teve uma campanha para as pessoas dizerem o que é família para elas, né? Sim. E acredito que é muito bonito esse movimento, mas ainda assim, se a gente for pensar em consultórios médicos,
da psicologia, ainda é muito binário. Quando você vai, a Mari acho que deve falar melhor do que eu, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, é binário os questionários e a consideração de família. Eu brinco que a pessoa LGBTQIA+, precisa sair do armário o tempo todo, né? Até inclusive quando ela vai, por exemplo, casar e colocar a pessoa com quem ela se casou num documento como, por exemplo, plano de saúde. Ela Sim. precisa se assumir de novo. Sim. Então, quando a gente para de fazer esse movimento de já acreditar e já entender como o outro é, antes mesmo de perguntar, a gente desconstrói um pouquinho e traz a possibilidade da pessoa se abrir e falar sobre isso, né? E aí sim, as famílias podendo exercer mais os seus papéis na sua configuração base, como ela se configura, não como a gente acredita que a sociedade se configura. No meu caso, eu tenho uma família com pai e mães cisgênero. Isso não significa que a minha família agora, hoje, vai ser dessa forma. Então, é uma desconstrução no nosso momento, né, de vida social. E é uma desconstrução da própria família. A heterocisnormatividade pauta a questão, assim, pela sua experiência de trabalhar de forma mais efetiva e constante com esses núcleos familiares diversos. Essa desconstrução é da sociedade, ela precisa acontecer e a gente ainda está engatinhando bem devagarzinho, né? Mas, em relação às famílias, os núcleos familiares diversos, essa desconstrução acontece de forma mais simples ou não? Eu acredito que não. Infelizmente não, porque querendo ou não, essas famílias vêm de referências muito heterocisnormativas e eu acho que o exemplo claro disso é pensar que muitas vezes uma família, por exemplo, vou dar um exemplo mais próximo a mim, né, de duas mães. Eu lembro uma vez em que a gente procurou, eu e minha família, né? A gente procurou atendimento psicológico e uma psicóloga falava, mas para minha esposa, você precisa exercer a função de pai, você precisa quebrar a relação da Vivi com a filha. E a gente fica tentando entender qual é o nosso lugar. Sim. Como é ser duas mães? Ou como é ser dois pais? Ou como é ser uma família transgênero, como uma pessoa transgênero? Ainda a gente não sabe. Sim. A gente não sabe como é que é socialmente se colocar, sempre fica muito pautado numa coisa de estereótipo de gênero. Então eu, por ter cabelo curto e etc, sou automaticamente colocada num lugar mais da uma figura masculina e minha esposa num lugar mais feminino e absolutamente não tem nada a ver, né? Sim. Esses papéis ainda existem? Assim, sob o ponto de vista da psicologia, tá? Porque sob o ponto de vista social, eles existem. Sim. Né? Estão aí estampados durante o dia em tudo que se vê e tudo que se produz, né? Em termos de mídias sociais, em termos de TV, em termos de Sim. escola, trabalho e etc. Tudo, né? Mas sob o ponto de vista da psicologia, isso existe ainda? Olha, a Mari pode me ajudar a responder. Eu acredito que existe, muito pelo como os conceitos foram trabalhados até aqui. Se a gente não parar e pensar e estudar e publicar sobre essas novas configurações familiares, a gente vai acabar repetindo esse padrão, porque é um padrão que vem da história. Né? A história da psicologia, ela vem desse padrão, como eu falei para você no começo, né? Então, eu acho que nesse momento, nós, como profissionais da saúde, a gente precisa abrir e estudar sobre essas novas configurações familiares, né? Sejam elas quais forem. Pode ser, inclusive, uma família monoparental, como pode ser uma família poligâmica, que tenha mais que uma pessoa, mais que duas pessoas cuidando de uma só criança ou de uma família, né? Um lugar mais parental. Sim. Eu acredito que nesse lugar a gente ainda não tem estudos suficientes, muito menos no Brasil, sobre essas novas configurações. E isso faz com que, por exemplo, as novas pessoas que estão se formando não acessem esse novo conteúdo. A nossa base sempre vai ser aquela do passado. E mesmo os nossos pensadores do passado, Freud, Jung, eles sempre acreditaram que precisava avançar. Os conceitos precisam avançar. E na minha opinião é isso. O meu último estudo, inclusive, eu estudei justamente a teoria do apego, usei a teoria do apego para pensar as famílias homoafetivas. O meu recorte foi famílias homoafetivas, acho que pode ser um recorte maior e acho que a gente deve pensar num recorte maior. E nesse estudo eu levantei algumas possibilidades do tipo, aquela sensação de, será que uma família com dois pais ou duas mães tem capacidade, que eu acho bizarro pensar dessa forma, mas tem capacidade de criar crianças? Será que vai ter uma falta? Primeiro que pensar em falta, a gente pode ter faltas em famílias heterossexuais, cisgênero, porque isso tem a ver com a Constituição, né? Inclusive, é o que mais acontece, porque o índice de abandono paterno é muito grande. É gigante, né?
É que a falta é inerente à pessoa, né? Exato, Independente de quem ela gênero seja, ou quem né? seja. As figuras parentais acabam dando aquilo que elas tiveram. E isso são os conflitos transgeracionais que a gente estudava lá na faculdade, né? Sim. Eu sou uma boa psicanalista, então eu vou sempre na linha da psicanálise. Mas tem uma questão dos conflitos transgeracionais. Então, o que você viveu lá atrás foi o que o seu avô viveu, o que o seu bisavô viveu, e você vai carregando isso e tem Reproduzindo, né? reproduzindo esses comportamentos. E tem já autores que falam sobre os comportamentos estarem atrelados à genética, então você acaba reproduzindo tudo aquilo. Então, no final, a falta e a ausência de ser uma figura paterna é inerente ao ser humano. Então, independente de Exato. qualquer pessoa, é a pessoa em si, né? E um dos estudos que eu achei mais interessante, que eu trago sempre com várias ressalvas, é que fizeram justamente, avaliaram famílias heterossexuais, famílias homoafetivas, e aí seguiram essas crianças por um tempo para entender se essas crianças se desenvolveriam igual, tanto na família heterossexual como na homoafetiva. E no desenvolvimento igual, quero dizer, sem nenhum prejuízo decorrente, né, de ser Da uma formação. família, da formação familiar, exato. E aí, um dos pontos foi que as famílias homoafetivas de duas mães tinham mais. As crianças tinham mais saúde mental e recursos para lidar do que as outras. Eu truco um pouco essa informação, mas eu acho que isso tem a ver com a preparação que as famílias tiveram isso para é ter aquela perfeito. criança. Sim. Um casal heterossexual pode ter um filho a qualquer momento, né? Sim. Desde que eles queiram e não usaram métodos contraceptivos, etc. Então não tem uma preparação emocional para chegar à parentalidade. Uma família homoafetiva, ela precisa de muito preparação, inclusive financeira, aqui no Brasil principalmente, para ter filhos. Quando você faz uma preparação financeira, automaticamente você está colocando desejo, Sim. emoção e se preparando dessa forma também. Sim. Então, a minha opinião é que essas famílias tiveram mais desenvolvimento em saúde mental das crianças pela preparação materna dessas mães. Não porque elas são superiores e, nossa, então duas mães é maravilhoso. Não é sobre isso. É sobre preparação parental para ter os filhos. Mas o fato importante é, então chega para mim uma hipótese importante. O preparo emocional para que a gente tenha filhos é muito mais importante do que o gênero das pessoas Sim. envolvidas, né? Sim, que está associado ao preparo de afeto. Exato. E principalmente em famílias que são pautadas pela cisgeneridade, né? Porque, por exemplo, não que haja distinção e aí qualquer perspectiva sob o ponto de vista de constituição de famílias entre pessoas trans e pessoas cis. Mas as famílias que têm um núcleo trans, esse preparo não necessariamente acontece porque você tem ali Exato. uma associação, Duas pessoas podem. isso, que podem engravidar e que podem ter filhos mesmo sem esse preparo, né? Exato. E quando a gente está falando de núcleos LGBTQIAP+, cisgêneros, independente do modelo, se for por adoção, se for por inseminação caseira, se for por reprodução assistida ou qualquer outra socioafetividade, você realmente tem uma preocupação e um preparo maior, demanda Prévio, né? mais tempo para que aquela família seja constituída. Mas a base de tudo é o afeto. Com certeza. É a preparação para o afeto. Eu acredito que a preparação para o afeto e entender o seu lugar sobre a necessidade de criação do outro, né? Entender o quanto você é importante e fundamental para a criação do outro. E por isso eu acho, por exemplo, numa família transafetiva ou, sei lá, pensando todas as formas de ser família, assim, que me vem à cabeça, que é muito mais amplo do que a binária, como a gente começou dizendo, né? Todas essas famílias, elas já têm que pensar, por exemplo, como elas vão se colocar socialmente. Antes de mais nada, e aí é um pouco, entrando um pouquinho além, é sobre pensar o estresse de minoria, né? São coisas Sim. que ninguém precisa pensar, mas que aquelas famílias têm que pensar muito antes, né? Como é que vai ser na Como escola? que vai ser na escola? Como é que eu vou responder isso no meu trabalho? Como é que vai ser minha licença maternidade, paternidade? São pontos que as famílias heterossexuais e cisgêneros não precisam passar, já está muito bem estipulado. Apesar de eu achar que, por exemplo, a licença paterna ser muito inferior à materna, e acho que está errado, acho que deveria ser uma coisa mais equiparada, eles já sabem, já é previsto. Tem uma previsibilidade sobre como eles são e como eles vão ser vistos socialmente. É do tipo, como é que eu vou no evento da escola da minha filha e vou ter que me apresentar e vou ter que
entre aspas, sair do armário de novo para pessoas que eu nem conheço. Eu não sei como vai ser a reação, eu não sei o que meu filho vai passar na escola pelas minhas escolhas. Então, eu acredito que essas famílias já precisam entrar em contato, inclusive com o sofrimento. Sim. Quando a gente acessa o sofrimento, a gente pode, não acho que são todos os casos, infelizmente, mas a gente pode cuidar dele, né, de uma forma um pouco mais previsível do que, por exemplo, sei lá, de repente você tem um filho que tem um diagnóstico e na papum você precisa lidar com aquilo sem pensar nisso antes, né? Então eu acredito que essas famílias, elas merecem uma atenção e um cuidado social maior. E social eu digo porque a responsabilidade não é só da saúde. A responsabilidade está em todos os cenários. Sim. Porque é isso, Porque né? tem diversos atravessamentos, né? O tempo todo, né? É o ser humano como um todo. Não pode ser visto só sobre um ângulo. Ele é um ser humano inserido na sociedade. Então você tem vários atravessamentos ali que precisam ser pautados. E aí é legal, porque a gente está falando de uma perspectiva LGBTQIAP+, que é muito mais a sua vivência, né? Isso. Mas tudo isso se aplica, esse estresse de minorias, ele se aplica a minorias como um todo. Como um né? todo, todas. Então, por exemplo, um núcleo familiar ali interracial, que às vezes um filho é uma pessoa negra e as figuras parentais, olha eu falando de pais, né? As figuras Tá parentais na gente. não têm esse recorte. Então, você consegue se preparar porque a pauta do racismo no Brasil é também caótica da mesma forma que a LGBTfobia. Pessoas com deficiência e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala de uma preparação para esse estresse de minoria, é de minoria mesmo, não é só o recorte LGBTQIA+. Não, com certeza. Acho importante você trazer esse gancho, porque quando a gente pensa em minorias, e eu tava pensando isso outro dia fazendo uma aula, a minoria ela é só uma forma da gente dizer que mostrar que ela existe, né? Porque se a gente pôr em números, não é minoria. Sim. Sim, É muita gente. É muita gente, é muita diversidade. Racial, de gênero, de sexualidade, enfim, a gente pode ir muito além, né? Então a gente coloca minorias, mas quando a gente coloca minorias, às vezes eu fico com a sensação, tá, mas quando a gente coloca minoria, talvez a gente esteja dizendo que são poucas pessoas. E aí a gente precisa investir menos nisso, fica com uma sensação de menos minoria. Isso é uma visão minha, né? Vocês me ajudem a pensar se vocês discordam. Mas ao mesmo tempo não é tão pouca gente assim. E o fato de não ser tão pouca gente assim faz com que a gente tenha que pensar políticas públicas, sim. atendimentos e facilitar os acessos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa família intrarracial, eu me lembro de conversar com um casal de homens que adotaram uma menina, a menina era negra, uma pessoa negra. E aí eles falaram assim, nossa, é um universo totalmente à parte para nós. A gente precisa se adentrar às questões relacionadas ao racismo, ao que ela pode passar, ao como a gente tem que orientar e como educar numa sociedade antirracista, né? Sim. E qual escola escolher, que não passou no nosso radar nunca. Ou seja, esse casal, apesar de ser um casal homoafetivo, Sim, estava tendo que entrar numa minoria que não era deles. sim. Era uma minoria... Teria que aprender. Teria que aprender. Exato, ele teria que entrar num outro lugar e buscar essas informações e se adentrar a isso, porque, querendo ou não, eles vêm de uma sociedade hiperracista. E que eles vão ter que lidar com isso. E que não tem a ver com necessariamente com como foi até ali, né? Na parentalidade deles. E aí eu fico pensando, puxa, e como é que a gente faz para adentrar, então, a todas as minorias? Eu acho que é uma pergunta ampla e talvez sem resposta. Mas eu fico com a ideia, acho que pensando, né, no podcast, na nossa conversa, é que se a gente olhar o ser humano como único, a gente deixa de ter minoria, a gente passa a ter pessoas. Pessoas diversas, seja elas quem forem, seja um casal heterossexual ou não, seja um casal transafetivo ou não. Então pensar aí nas minorias, eu acredito que pra gente entrar no conceito, né, e pensar no estresse de minorias, a gente pensa no estresse da pessoa. Sim. Qual é o que aquela pessoa está trazendo para nós? E é ampliar, e eu acho que, sim, estamos engatinhando, é um mundo dos sonhos. Nossa, Vivi, mas está sendo muito utópica, sim. Mas é a partir dali que eu crio o meu pensamento para me aproximar das pessoas que não são aquelas com quem eu me identifico diretamente. É fácil você tratar e cuidar de quem você se identifica. Sim. O difícil é você se aproximar daquele que você não faz ideia. Que você não faz ideia de Diferente, né? como seja, exato, do Até diferente. porque te tira da zona de conforto e também te coloca numa posição de querer se educar, de querer aprender, porque existe uma frase que para mim faz muito sentido, que eu, enquanto uma mulher branca,
eu sou uma racista em desconstrução, porque o racismo está tão entranhado na nossa sociedade brasileira que questões cotidianas racistas são passadas batidas, né? Então, também precisa haver uma predisposição para a educação, que aí a maior parte da sociedade ainda não tem, e que o nosso papel enquanto educadores que somos, né, é justamente bater nessa tecla e se predispor em facilitar esse processo educacional. Concorda? Concordo plenamente. E me coloco no mesmo lugar que você. Me entendo dessa forma também, porque acredito que às vezes a gente fala desde antirracista quanto anticapacitista. Sim. Você vai ver termos muito básicos. Antimachista. Exato. Tem muitos termos e muitas coisas que a gente reproduz sem nem pensar. E aí, quando você vai falar direto com algum tipo, né, alguma forma de expressão social de uma pessoa que não seja que você se identifica, você erra. Sim. É natural que você erre. E aí, ao invés de dizer, ai, que mimimi, coisa chata, porque você escuta o tempo todo as pessoas falando isso, Sim. não é mimimi, não é coisa chata. Se não é sobre você, sobre o outro, não é mimimi. Você pode dizer sobre os seus mimimis, Sim. né? Sobre o do outro. Sobre a sua dor. Sobre a sua dor. Mimimi é subjetivo. Se você considera que é um mimimi, pra você, né? Pra exato. sua vida. Isso, não pro outro. Pra outra pessoa, não. A pessoa pode estar sofrendo exatamente pela mesma coisa que você. Sim. E pra ela não vai ser mimimi. Sim, com né? certeza. Com certeza. Então, eu acho que se aproximar do outro é também de se colocar em dor, né? Não sei se vocês concordam. Sim. Porque quando a gente não olha, por exemplo, pro racismo de perto, a gente acha tudo longe, não tem nada a ver comigo. Agora, quando você se coloca como uma pessoa racista em desconstrução, Sim. você vê o quanto você falha, o quanto dói no outro, e aí dói em você. Pensar e se aproximar dos pensamentos e se desconstruir dói também. A dor é diferente. Não sei se você concorda. Não, perfeito. Porque é uma dor do erro. A dor do erro. Principalmente pra quem é muito perfeccionista e pra quem a gente vive numa sociedade onde o erro é penalizado. Então é a dor do erro E da empatia. e da empatia, exatamente. Porque quando você se aproxima, você... de jeito nenhum, você tá perfeito o que você tá dizendo. Não é a mesma dor daquela pessoa com quem você tá... por exemplo, a dor de alguém que sofre uma violência homofóbica ou racial, enfim, não é a mesma dor. Mas você se colocar no lugar de mudança, dói, porque você vê que muitas vezes você não é empático, você não é perfeito, e você tem muita coisa pra melhorar. E isso dói, e a gente precisa entrar em contato com isso o tempo todo, né? Uma vez eu atendi um cara no consultório, que foi uma das experiências mais difíceis pra mim, porque ele falou a seguinte frase, eu vou falar só essa, pra não me estender. Ele falou, eu odeio gay, por mim eu mataria todos. A minha vontade era simplesmente fechar o computador, né? Meu amigo, tudo bem com você? Exato. Como é que foi seu Não dia foi à hoje? toa que ele falou isso pra mim, né? Sim. Mas ao mesmo tempo tava protegido no consultório de psicologia, Isso, pela tela. Que delícia, né? Que raiva. Que raiva, total. E aí eu me coloquei e pensei muito, né? Eu acho que esse cara precisa ser cuidado, de certa forma, né? Essa violência que ele traz pra mim não é uma violência à toa. Se eu entrar no conceito e no contexto todo do atendimento dele, fazia muito sentido. Falando isso é bizarro, né? Porque foi um ataque a mim, mas teria o que trabalhar. Daria pra ajudá-lo a desconstruir isso e etc. Mas não era mais o meu lugar. Eu não conseguia estar nesse lugar. Sim. Porque eu estava totalmente violentada naquele ponto. E aí é também entender que é a hora de parar. E que tá tudo bem, né? E que tá tudo bem. É. Não dá pra ser super heroína, né? Sim. De salvar o mundo e esse cara realmente não matar ninguém. Ser só uma fala violenta direcionada a mim. Ali era o momento de eu parar. E aí eu trago essa experiência pra dizer... Se eu não posso cuidar dessa dor, eu tenho que passar ela pra alguém que Sim. possa cuidar dela. Sim. Né? Então, LGBT-fóbico em desconstrução. Tinha toda uma característica, enfim, né, do caso, que acho que valeria a pena ele de fato cuidar daquilo. Mas é o momento de eu olhar e falar, entendo que esteja doendo nele em algum lugar, mas eu não consigo acessar essa dor. Eu não tenho que cuidar de todo mundo o tempo todo. É que a empatia é própria, né? É. A gente só esquece dela. A empatia não é só por Para por ali, outro, né? Não dá pra continuar, porque ali não daria. Eu tô trazendo esse exemplo e talvez até fugindo um pouco. É que esses ataques vão acontecer o tempo todo. Uhum. Aonde eu posso ajudar e onde eu posso cuidar, eu vou de peito aberto, entendo como luta, etc. Quando não, eu transfiro pra alguém.
mas não deixo de olhar pra entender que aquele cara vale a pena a gente investir nele. Sim. Vale a pena que ele tenha o atendimento. E penso que isso vai acontecer o tempo todo, por exemplo, se a gente estiver numa escola ou no trabalho, como numa empresa, até onde eu consigo ir, a gente tem que entender que a gente tem limite. Sim. Enquanto pessoas, né? Porque também, às vezes você também não tá no momento de educar. E aí, isso Exato, é esse extremamente ponto que eu queria trazer. importante, Exato. né? Porque são suas individualidades, é a sua Que tá vivência, ali. sim. E realmente você não precisa se colocar no papel de salvar o mundo porque não quer ou porque não tá preparado para isso e tá tudo certo, né? Principalmente quando a gente fala de minorias, porque me parece que, enquanto uma minoria, e eu falo isso com propriedade, tudo bem que eu sou uma educadora e me coloco nesse papel. Então, ok, estou preparada para isso. Mas o que eu recebo o tempo inteiro parece que a gente virou o Google, né? E que a Isso. gente tem que, o tempo inteiro, exercer um papel de empatia, porque a gente está educando a sociedade, e a gente não recebe essa contrapartida empática, né? Então, tá tudo certo você não estar no seu momento de educar, porque não quer ou porque não está preparado para isso, né? E isso precisa ser respeitado, porque não é uma educação e uma empatia compulsória quando a gente está falando de minorias, né? Mas é uma empatia e uma educação compulsória quando a gente está falando de ambientes corporativos, né, Mari? Eu tenho um pouco de receio da história do ser humano em desconstrução. Porque eu acho que tem um monte de gente que fica ali por trás dizendo, eu tô Protege. em desconstrução. Sim. Eu tô me desconstruindo. E assim, eu sou uma mulher branca, cis, heterossexual, com todos os privilégios extremamente conscientes na minha cabeça que essa condição me traz. E uma vez eu tava conversando com uma moça que tava trabalhando comigo, ela é negra, e eu falei pra ela assim, eu nunca vou saber o que é entrar numa loja de departamento e ter a minha bolsa revistada. E aí ela me olhou e ela falou assim, como assim, Mário? Eu falei, eu nunca vou saber o que é ser seguida dentro de um shopping. Então, eu tô Você não vai nem perceber que eu falo por mim, no meu caso, que sou casada com uma mulher negra, eu sequer percebo que ela está sendo perseguida, que o olhar. E aí ela vai me dar esse toque. Você viu o que aconteceu? Eu vou falar, não vi. Não vi porque de fato não vi. Não é meu olhar não tá. E talvez nunca esteja pelos meus recortes, né? Então é bem isso que você tá pontuando. Nós não vamos perceber. Nunca. E vai passar batido. E você vai virar numa mesa de discussão e vai falar, putz, eu não fiz aquilo porque eu tô sem braço. Sem imaginar que isso é uma expressão capacitista. Quem não fala, eu não fiz porque eu tô sem braço. Pô, minha equipe tá manca, não tô conseguindo tocar porque tá manco a minha equipe. Então, assim... Perna de pau. E tantas outras, assim, a gente for para as questões raciais, a gente fica aqui o dia inteiro falando disso. Mas eu tenho um pouco de receio quando as pessoas chegam até mim, principalmente pessoas em situação de privilégio, e me falam que estão em desconstrução. Eu falo, tá mesmo? O que você tá fazendo? Então eu me lembro, na minha última experiência, tinha um gerente da área de relações sindicais e trabalhistas. Não tem ninguém mais binário nesta vida do que alguém de relações sindicais e trabalhistas. E aí ele falou pra mim, eu estou em desconstrução, Mário. Eu falei, é mesmo? O que você tá fazendo? Ele falou, estou lendo o pequeno manual antirracista da Djamila. Eu falei, já é um começo. Né? Então, assim, toda vez que você for falar com o seu time que tem pessoas negras, você vai tomar cuidado na hora de trazer os exemplos. E aí quando ele terminou o pequeno manual, eu fui lá e dei outro livro pra ele, e fui... Porque eu acho que é o nosso papel como aliado, né? Eu nunca vou poder me sentar na cadeira de alguém de um grupo minorizado. Eu tenho que me colocar na minha posição. E por muitas vezes as pessoas viram pra mim e falam assim, mas você tem o papel, você tem o marcador social que é o feminino, né? É a mulher. Eu falo, putz, mas eu já superei isso na minha vida. Eu já sou extremamente masculinizada no ambiente corporativo para poder chegar onde eu cheguei. É isso. Porque também a gente tem que fazer escolhas na vida. Né? A gente sabe muito que as mulheres, para chegarem em posições de liderança dentro das organizações, precisam ter comportamentos masculinizados. E ponto, é isso, gente. A gente tem que lidar com isso e a partir dali tentar mudar o ambiente. Mas se você for ficar assim, eu não vou fazer isso para eu conseguir chegar onde eu quero chegar,
Então, você não vai chegar nunca. Sim, é uma escolha. Se for consciente, tudo certo. Tudo certo você não querer chegar. Tudo né? certo, você não querer chegar. Mas seja consciente, Sim. né? Entenda que em algum ambiente você vai ter que ter uma atitude X ou Y. E não masculinizada, mas talvez mais assertiva, porque nós mulheres talvez não somos tanto. Tem umas que são, tem umas que não são. Mas até pensar a assertividade como uma característica masculina É binário. é binário Sim. e é quase. Já é uma desconstrução de alguma forma, Sim, né? De aceitar que então a mulher assertiva não é brava, chiriquenta, ela é assertiva. Sim. Eu falo muito isso no consultório para minhas pacientes. Então, você me chamou de brava, fala que eu tô. Não, você tá sendo assertiva. E se fosse um cara falando exatamente a mesma coisa que você, seria, nossa, como ele é potente, Sim. como ele sabe se colocar, Sim, É. empoderado. como ele é empoderado. É o tempo E todo como a isso, né, mulher era Mari? louca. Sim. Ó, que louca, surtou. Teve um piti. Teve um Ela deu um piti. piti na reunião. Ela é difícil de lidar. Ela é difícil de lidar. Eu falo isso com a minha equipe o tempo inteiro também. Eu faço essa desconstrução com eles, né? A bicha são 2 mulheres e um homem, né? Ok. E aí é bem isso, assim. A Flávia tem um papel pela característica dela de ser mais acolhedora, mais do diálogo, mais do vamos nos mexer e tentar. E eu sou mais objetiva porque o meu cérebro ele é objetivo. E aí a leitura que fazem de mim é justamente essa, é mandona, É dura, é né? dura. E aí um dia eu sentei com eles e falei assim, peraí, se a CEO da Bicha da Justiça fosse um homem, você ia falar que ela é dura, Certamente não. que ela é mandona, que ela é brava? Então por que você acha que eu sou? Aí é uma desconstrução minha também, né? Porque eu também me coloco como brava. Eu sou brava. Aí eu não sou brava não, Bruna. Vamos lá, vamos tentar aqui desconstruir também. Você não Foi é dito brava. pra você Foi que é esse lugar, né? exatamente, Você aprendeu que é esse lugar. Exatamente. Agora, fazendo um paralelo a tudo isso que a gente tá falando, e eu estou gostando do papo justamente por ele estar bem livre, como é, então, nisso na relação familiar? Sim. Então, a Bruna Sabe faz aquele o papel do assim? pai? Isso, eu já ia te perguntar isso agora. Então a Bruna é o papel do pai? Exato. Não, né? É o papel da Não. Bruna. É o papel que a Bruna vai exercer naquela É família. a personalidade da Bruna. É quem ela é. É Sim. a construção social dela. É o que trouxe ela até aqui. Uhum. É o que vai subsidiar ela para ser quem ela é pro futuro. Sim. Agora, por que então a gente precisa pôr no gênero, né? Associar um gênero. Associar uma expressão do masculino. Não, né? Só que é isso. Eu acredito que as famílias elas estão nesse lugar de desconstrução justamente porque a gente já está pautado nesses padrões básicos. Da Mari ser assertiva, ela tem que vestir um lugar mais masculino para chegar onde chegou. Sim. Da mãe que é mais assertiva na criação dos filhos ou que faz esse papel na psicanálise. E eu acho que sim, tem a função paterna dividida na psicanálise, faz sentido para quem estudou, mas não faz sentido pro leigo. Pra mim não faz o menor sentido. Exato. Se você jogar na mesa o complexo de Édipo aqui, a gente fica aqui. Eu não o dia sei nem. inteiro. Exato. Eu não sei nem como pensar o complexo de Édipo na minha família. Numa família homoafetiva. Numa família homoafetiva. Porque o complexo de Sim. Édipo, ele tá pautado no gênero, né? De uma relação em que tem que ter um triângulo, tendo base nesse triângulo, um homem e uma mulher. Como desconstruir e pensar? Me corrige, Mari. Me ajuda a pensar. Com a minha filha vai ter o Édipo com a minha esposa, porque fui eu quem a gestei? Eu li, achei um absurdo, assim, mas... Porque eu tendo a ler coisas que eu concordo e ler coisas que eu discordo. Eu prefiro as que eu discordo. Porque eu morro de rir. Eu falo, meu Deus, as pessoas vão longe demais na forma de escrever. Mas elas estão falando do complexo de Electra agora, né? Sim. Que é a diferença. Então, assim... Porque o que nada mais é o complexo de Édipo, né? Aqui depois vocês botam no Google aí, vocês vão conseguir entender melhor. Mas, na verdade, é assim. A criança nasce, ela tem um vínculo ali exclusivo, simbiótico com a mãe, até 6 meses, é isso, né, que o Freud fala. Até ali o seu 5º, 6º mês, a criança só enxerga a mãe, e o Freud dizia que tem que existir Uma quebra. uma quebra, e essa quebra ela tem que ser masculina. Ou seja, se o homem não vai e interfere nessa relação, quase que puxando aquela criança do ventre da mãe Pra fora. para fora, tirando aquela relação de simbiose, ou seja, como se você pegasse uma orquídea de uma árvore e puxasse aquela orquídea dali,
Só que você não pode matar a orquídea, você lembra? Uma criança. E você colocar aquela criança dentro do papel da sociedade, que é, na teoria, o papel do masculino, do pai, é um absurdo você pensar nisso no momento que a gente tá. E quando a gente fala da Electra, é substituir o Édipo, que era um homem, e que tinha todas as suas características, pela Electra, que é uma mulher. Então, assim, o mais absurdo ainda é você acreditar que alguém com papel de cuidador, num papel feminino, poderia fazer um negócio desse. É bizarro. Até porque eu acredito que faz sentido, na minha opinião, você ter a pessoa na família que vai ser acolhedora, que vai dar o colo e etc. Que tá Mas muito... isso é das características da pessoa, da subjetividade. E quando Às forem vezes- duas pessoas assim? Exatamente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aquela criança vai aprender o mundo através daquela referência que ela tem. Quando fala assim, mas como é que seus filhos... Será que eles sentem falta de uma figura masculina? Eles nem sabem o que é uma figura masculina na nossa família. Eu sei o Mas que é ter eles uma figura. sabem com que é uma figura mais disciplinadora. Exato, mas não tá com gênero. Não tá com gênero, Não, exatamente. não cola no gênero. E aí eu fico pensando, né? É o tempo todo isso. É o tempo todo. Eu me lembro quando eu tava grávida, com a barriga aqui. Eu chegava pra pegar uma fila preferencial, porque eu tava grávida, não só grávida, mas tava passando mal. Eu tive pré-eclâmpsia e etc. E não me atenderem na fila prioritária. Eles estavam vendo. Por quê? Porque não entendiam que eu era uma mulher grávida. Uma pessoa grávida, né? Melhor. Porque poderia ser uma pessoa grávida. É, no seu caso, uma mulher. No meu caso, uma mulher. Mas assim, no mercadinho do lado da minha casa, em que eu ia quase todo dia. Não me atendi. Que loucura. E aí eu fiquei pensando, e eu nunca tinha passado por esse lugar, né? Do quanto a minha aparência física chega antes do que eu quero dizer, do quem eu sou. É quase como se eu não pudesse, então, ser mãe. Sim. Não, esse papel não te pertence, né? É como se a sociedade dissesse pra você assim, ó, isso aqui não é pra você. Sim. Se Sinto você já é muito. lésbica, chega, né? A gente já tem que tá lidar bom. com isso. Já tá bom, Precisa, já tá mas pra bom. quê? Pra quê? Pra que esticar? Pra que esticar, né? Já tá bom. Inclusive porque provavelmente no seu caso, que é uma família, a sua família, né? É pai e mãe, você teve pai e mãe. Tive pai e mãe. Inclusive porque provavelmente você deve ter ouvido que agora que você é lésbica, você não vai ser mãe, né? Porque Isso. como é que você vai ser mãe? Como é que você vai me dar um neto? Eu ouvi isso da minha mãe. Eu sei. Como é que você vai continuar né? meu nome? Tem uma questão. Exatamente. O meu avô, era muito engraçado, assim, o meu avô teve um filho homem, que é o meu pai, e o meu pai teve um filho homem, que é o meu irmão, e eles são os únicos 3 homens da família. E o meu avô falava assim pra nós, netas, podem engravidar o quanto vocês quiserem, mas a única pessoa que importa aqui é o Gabriel, porque é ele quem vai levar o meu nome. Nossa, isso é tão direito romano, gente. Isso é É tão... ele quem vai levar o meu nome. Eu falava assim. E aí, começou-se uma competição na minha família pra tentar entender quem ia ter o próximo menino. E foi bizarro, assim, todo mundo competindo. E eu olhando aquilo de fora, falava assim, eu não vou me meter nisso, não. Tô de boa. Mas, assim, é a construção da sociedade. Sim. Quem vai levar o nome do seu pai? Pois é. Alguém deve ter feito essa pergunta pra você em algum momento, talvez não diretamente, mas alguém pensou, não vai poder levar o nome do meu marido, da minha figura parental que tá ali. Sabe que na de minha cuidado. casa, a desconstrução começou, eu não sei se talvez a Bruna tenha visto alguma coisa que eu já escrevi sobre isso, eu sou uma pessoa adotada, uma adoção brasileira bizarra, que se eu entrar nos méritos, eu fico assim, gente, como era possível fazer uma coisa dessa? Que bizarro. E eu Uma dei- adoção brasileira, se você não sabe, é aquela que não segue o rito, né? Previsto Necessário. na lei necessário por pra proteção das adoção. crianças, né? Isso, exatamente. Eu dei sorte. Encontrei uma família amorosa que estava super disponível e querendo adotar. Enfim, e aí, quando eu falei pro meu pai que eu era uma menina lésbica, lá no meu auge dos meus 12 anos, Ah, é porque foi adotada. ele não sentiu a culpa parental de ser a genética dele. Isso eu trabalhei muito tempo na terapia, do como eu aceito ela do jeito que ela é, porque ela não carrega meu sangue. Eu a amo como ela é, porque ela não carrega meu sangue. E foi ótimo, no final das contas, foi um privilégio, porque no final das contas isso não me trouxe nenhum prejuízo, ele foi amoroso, mas eu sei que tem esse viés da proteção, por ele se protegeu disso.
Eles viveram luto, porque minha mãe falou, a primeira coisa que ela falou, eu queria muito ter um neto. E aí eu brinco hoje, né? Ela não teve um neto porque ela morreu. Não porque eu não pudesse, né, ter filhos. Tá certo que naquela época, realmente, a gente tava falando num momento da sociedade que era muito mais difícil. A gente pensar Cássia Eller e Sim, outras referências do sim. passado, que não é como hoje, que meus filhos têm o meu nome no registro e etc. Mas nessa desconstrução, eu fico pensando, ele já teve que desconstruir o laço biológico. Sim. Ao mesmo tempo, eles não conseguiam fazer essa desconstrução do laço biológico, que eu acho que é um ponto muito importante de pensar, porque quando a gente põe o laço, né, sangue, que é como as pessoas falam, é como se a gente validasse só essa forma de ser família. Sim. E não, né? Tem tantas outras, a adoção socioafetiva e... E que dentro da construção jurídica, a socioafetividade, na verdade, as famílias pautadas nas relações de afetividade, existe desde 88, com a Constituição. Então, você pensa, 88 para cá são mais de 30 anos. Sim. Nós estamos... Quem veio com a Constituição já tem filho, né? Ou seja, era para ter ressignificado, Esse que já lugar. nasceu nesse contexto, né? Mas a Exato. gente ainda está engatinhando na questão. A gente está falando aqui, na grande maioria, de pais, independente do recorte de gênero ou não, sendo não binários, né? Figura parental relacionada nessa filiação, independente da forma como ele aconteceu. Mas as figuras parentais que não estão pautadas na filiação sequer são mencionadas. É, perfeito. Sequer são mencionadas. E que estão pautadas na afetividade. Que já é uma construção legal desde 88. E que não é falado, né? É uma coisa que fica tudo parece que tem que ser escondido, meio por baixo Sim. dos panos. Acredito que as famílias que são pautadas, por exemplo, uma vez eu li, né? Vocês, mulheres lésbicas, deveriam então adotar. Tem tanta criança para adotar. Mas peraí. Você não pode escolher como você quer exercer sua parentalidade, como você quer ser família? Sim. Por que eu tenho uma dívida social? E você não. Exato. Né? Por que como se Deus te fez lésbica, então assim, vai lá, briga socialmente, hein? Sim. Você precisa adotar crianças, porque afinal você reproduzir significa você precisa pegar um doador, fazer tudo isso. Eu ouvi muito isso. Então vocês vão adotar? Não, pera. Vamos respeitar como as pessoas desejam ser família? Sim. E como elas acreditam que elas podem desenvolver um laço afetivo, seja ele biológico ou não. Meus filhos não têm minha carga biológica. Apesar de eu ter gestado a minha filha, né? Então, eu acredito que... Olha só o lugar de estresse de minoria que a gente já, voltando, né? Coloca. De vulnerabilidade. E quase que como que socialmente a gente tivesse que fazer a mudança, não só porque eu quero mudar para um futuro melhor, mas porque eu devo mudar. Sim. Como uma dívida social minha, por estar Sim. quebrando com os É que padrões... você já ganhou demais, né? Você pode ter filho, Exato. né? Na cabeça. Pra que da evoluir assim desse ponto, né? Né? Para a cabeça da sociedade é isso. Você já pode ter filho. Né? Você já pode fazer reprodução assistida. Você já pode fazer inseminação. Você já pode adotar. Olha para você ver. Por que você não quer adotar? Se você já Exato. pode. Eu já te dei estado, né? Na cabeça social, tá, gente? Pelo amor de Deus, tô sendo sarcástica, né? Porque sarcasmo a gente precisa avisar. Hoje em né? dia, com Então, certeza. estou sendo sarcástica. Dentro da sociedade é isso. Eu já te dei o benefício de você adotar. Por que você quer mais? Como se a adoção não fosse legítima. Como se a adoção... como se a reprodução, ela assistida ou caseira, fosse, dentro de uma escala, algo que te legitimasse ainda mais a sua família do que a adoção. Você entrou num ponto importante da inseminação caseira, né? Quantas pessoas já não são legitimadas como mães Sim. porque o método escolhido foi a inseminação caseira? E olha que a gente pode pensar em todos os propósitos que levaram aquela pessoa à inseminação caseira, desde desejo pessoal Sim. até uma impossibilidade financeira de entrar numa reprodução assistida, seja uma inseminação artificial, uma FIV, né? Uma Sim. fertilização in vitro. Sim. E aí eu até vou virar pra Mari aqui. Como é, né, no ambiente profissional, você receber uma pessoa, por exemplo, que é mãe, mas juridicamente ela não é reconhecida, porque é uma Mãe de inseminação fato. caseira.
É. Mas não de direito, porque o Estado não reconhece essa maternidade. Ou a paternidade, né? No caso dos homens trans e pessoas não Exato. binárias que se alinham ao masculino. É triste a realidade dos fatos, mas no mundo corporativo só existem pais e mães, né? Biológicos. Então, e eu tava lá, né, como... Bom, tinha 55 mil funcionários, então você imagina, eu sempre falava que eram 55 mil oportunidades diárias da gente fazer a diferença, porque eram 55 mil histórias. E as histórias eram das mais diversas. Então eu me lembro de um rapaz, ele tinha um filho biológico numa relação heterossexual, e aí ele se separou, e aí ele casou com outro rapaz, e esse outro rapaz também era funcionário, e ele queria que essa criança fosse reconhecida pelos dois. Quando você leva isso para o jurídico, quando você leva isso para uma área de benefícios e de bem-estar, você buga a cabeça das pessoas. A pessoa olha para você e fala assim, de novo. E você tem que começar a quase escrever a árvore genealógica da pessoa para a área de benefícios poder entender que aquela criança tem direito ao plano de saúde, à extensão do plano de saúde. Uma coisa básica, né? Que é uma coisa básica. Porque, na teoria, nesse caso, a criança tinha um registro da figura parental materna e paterna, só que tinha uma construção socioafetiva de uma família reconstruída importante ali. E o rapaz fazia questão de assumir aquilo publicamente dentro da organização, porque ele entendia que aquilo era importante para ele e para o parceiro dele. Então, como é que você leva isso? E o jurídico voltava assim, não dá? Não pode. E aí você vai na área de compliance, a área de compliance fala, não tem nada mais binário, com perdão, do que advogados e pessoas que trabalham na área de compliance. Com exceção da bicha da justiça, tá? Não tem nada mais binário, porque, e eu entendo, é o papel de vocês trabalhar em cima daquilo que a É a lei legislação, e né? que a legislação para mim. E aí o meu desafio era assim, vamos perguntar, tem que ter um jeito. Ou, por exemplo, quando chegou uma mulher que fez a fertilização em casa e ela tinha uma relação homoafetiva com uma funcionária também, e ela questionou quem teria licença maternidade, quem teria licença paternidade. E aí foi... Essa é uma grande pauta hoje, né? E aí, assim, a primeira coisa que a gente decidiu nós nem éramos empresa cidadã ainda. Então, a primeira coisa a decidir a licença maternidade vai para quem gesta a criança. Automaticamente. Automaticamente. E todo É porque mundo... o que a legislação deixa de forma textual. E todo mundo do jurídico assim, ok, Mari, mas e a outra pessoa que tá ali naquela relação? Sim. Que tá quase vivendo aquela gestação? Porque eu acho que a questão da gestação tem muito... Se me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que tem uma questão do corpo da mulher, é intrínseco a nós, né? E como é que eu explicava que aquela mulher também estava vivendo aquele processo de gestação e que aquela mulher tinha interesse de permanecer os 6 meses cuidando daquela criança? Porque ela também teria um papel de cuidado ali. Tanto quanto os homens. Se Tanto eles quanto os assumissem homens. esse lugar. Se eles assumissem o lugar, ou se a empresa tivesse uma licença parental Parental. universal, que depois a gente entra nessa seara, quase impossível de você explicar isso para as pessoas. E é quase impossível, porque quando você vai para as áreas de jurídico, compliance, bem-estar das empresas, você vai encontrar pessoas com a cabeça binária, pessoas com a cabeça. Processo de adoção é a mesma coisa. Quando você chega e fala assim, eu vou adotar e quero a minha licença maternidade, a primeira coisa que as pessoas falam é assim, mas para quê? Você já vai adotar grande? Grande já vai estar crescida. Você quer licença maternidade para quê? É porque você não vai amamentar. E existe uma associação quase imediata. Isso me irrita, tá, gente? Quase imediata. Não, é uma associação praticamente universal. E eu vejo isso, inclusive, em casais LGBTQIA+. Que se você não vai... A licença é pra você amamentar. E você quer me ver muito irritada, é uma sentença que diz isso. Seja ela concedendo a licença maternidade da mãe não gestante, seja não concedendo. Então, a licença é para amamentar. Socialmente construída, né? Então, se você não amamenta,
você não precisa de... Mas quantas mães... Pensando do seu ponto de vista, assim, né? Extremamente preconceituoso, mas quantas mães Não não conseguem vão amamentar. amamentar? Ou não querem Ou não amamentar. querem amamentar. Tem A gente mulheres tá que não saindo do querem. lugar da família como cuidado, né? Sim. A gente tá dizendo como cuidar. Como cada família deve cuidar. Então, se as mulheres amamentam, elas têm esse direito. Mas se o homem cis não amamenta, ele já perde esse direito automaticamente porque ele tem que trabalhar. Pouquíssimas as empresas que têm licença parental, né? Eu conheço... Universal. Sim, Tenho pouquíssimas. na minha cabeça, não é o meu lugar, assim, de conhecimento, mas eu conheço duas. Tem 5 no Brasil hoje. 2 são da indústria farmacêutica, Sim. que vem com uma lei global, que já facilita, né? Querendo ou não. Top-down, né? É. Top-down. E aí eu fico pensando, né? Você tocou num lugar delicado e importante do porquê, então, os casais homoafetivos de 2 mulheres desejam amamentar. Acho que vai ter, sim, aquelas mulheres em que tem o desejo de amamentar. Não necessariamente querendo gestar, mas também tem um lugar de reafirmar o seu lugar materno. Reafirmar que, então, eu sou mãe daquela criança através da amamentação. Porque socialmente é isso que se espera. Entendo que é delicado porque tem mulheres que querem amamentar e ponto. Não tô entrando nesse mérito. Mas tô levando uma reflexão para pensar o quanto, então, a gente reproduz também padrões sociais para se sentir pertencente. E eu tô dizendo isso porque eu amamentei minha filha e era assim, né? Cada vez que eu sacava a teta para fora, as pessoas ficavam... Ela amamenta. Eu tenho teta. Né? Como Assim como eu tenho útero, né? Vamos lembrar? Sou uma mulher cisgênero. E aí meu filho, que eu não amamentei, não quis amamentar. E aí quando ele tá comigo, tem a dúvida se ele é meu. E aí a sociedade, eu tenho que dizer, não só que eu sou uma mulher lésbica, como eu sou uma mulher lésbica, mãe, daquela que eu amamentei e daquele que eu não amamentei. Sim. E que eu não gestei. Minha esposa falava assim, nossa, como é difícil ser mãe não gestante nessa sociedade. Porque as pessoas só me davam parabéns. Nós 2 estávamos esperando a criança e só eu era vista desse lugar. Se a gente pensar nas outras configurações familiares, por exemplo, dos homens com barriga de aluguel. Desculpa, aqui é barriga de aluguel. Não, barriga por substituição. Útero de substituição? Barriga por substituição. Que barriga de Isso. aluguel não Mas aqui pode é no solidária, Brasil, né? Aqui no Brasil solidária. é solidário. Não é Isso. barriga de aluguel porque não é pago, né? Isso. Quando que eles vão ser vistos como pais? Quando eles estiverem com o bebê no colo. Um bebê no colo de um dos homens, o outro deixa de ser pai automaticamente, porque afinal tá esperando a mãe chegar. Uhum. Lembro de um amigo que foi trocar o seu filho, né? Eles são pais por adoção. No aeroporto, e a mulher perguntou, cadê a mãe dele? Quem tem que trocar ele é a mãe. Putz, gente, você precisa dizer pra pessoa que tá limpando o banheiro que você é um homem, pai, e que quer exercer parentalidade, né? Porque nada podia ser um homem heterossexual. Mas aí reforça na figura do cuidado da mulher. Então a gente tá falando de... O tempo todo, socialmente, a gente tem que se reassegurar no seu lugar parental. Isso te coloca em vulnerabilidade o tempo todo. Sim. Quando vai pedir a licença maternidade ou parentalidade nas empresas, você precisa se reassegurar e bater o pé que você é mãe, que você é pai. Sim. E aí, E aí a gente entra... Aí já fazendo o link, né, Mari? E aí a gente entra no seu objeto de pesquisa atual, né? O quanto que essa vulnerabilidade e esse estresse, essa dificuldade que as famílias que a gente fala de figuras parentais e famílias que abranjam as minorias, né? Impacta na produtividade, porque a gente, o ser humano, gente, o trabalho é só uma partezinha ali da pizza. É importante? É. Extremamente relevante? Sim. Mas a gente não se resume ao trabalho, tem outros atravessamentos, né? E o que é o tal do burnout parental? Boa. Acho que depois da pandemia, principalmente, bom, a pandemia, ela escancarou um monte de coisa, ela acelerou um monte de processos. Eu acho que, bom, nós somos a geração que viveu uma pandemia, uma guerra, né? Então, isso muda a gente, isso muda a construção da sociedade. E eu
acho que essas crianças, esses adolescentes que estão vivendo esse momento vão sair muito mais conscientes. Eu espero, eu tenho essa esperança. Somos psicólogos, né? A gente tem que ter Tem que essa viver na esperança no esperança, né? ser humano, né? De que ele Acreditar. possa ter uma expansão de consciência. E eu me deparei esse ano estudando. Eu sempre sou super curiosa, eu estudo física quântica, eu estudo tudo que vocês possam imaginar. E eu me deparei depois, obviamente, de um processo que eu mesma vivi, que foi um processo de burnout na minha última empresa. E eu comecei a estudar. Eu falei, eu preciso entender o que aconteceu comigo. Eu preciso entender biologicamente, psicologicamente, emocionalmente, o que aconteceu comigo. O que me levou a ter aquele momento, né? E estudando isso, eu comecei e aí de um vai para o outro, eu comecei a estudar o burnout e comecei a estudar ele de uma perspectiva de qual que é o impacto disso E aí, hoje em dia, gente, e já existem muitas críticas a respeito, você tá falando de burnout da população negra, burnout da população LGBT, burnout... E assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente olha a população vulnerável de um microscópio tão ali pequenininho, eu acho que você acaba esquecendo tudo e as consequências que a sociedade tem. Enfim, então eu preciso colocar isso em perspectiva, que a gente precisa tomar cuidado. Mas eu fui olhar muito qual foi o impacto da pandemia para as figuras parentais, porque eu acho que elas foram as mais que sofreram mais ali naquele processo, as crianças em casa, casamentos sendo desconstruídos, relações familiares fluidas, que no fim você começou a perceber que você só estava ali por aquela pessoa. E eu me deparei com o estudo de Ohio, da Universidade de Ohio, e aí eu comecei a ver os dados e eu falei assim, meu Deus, isso aqui é assustador. Então, o primeiro dado que eu trago para vocês segundo o estudo que eles fizeram, pós-pandemia, então estamos falando aí de 2021, 2022, 70% das figuras parentais hoje têm ou terão burnout parental em algum momento da relação com o seu filho. 60? 70%. 70%. E, gente, a gente tá falando de um estudo dos Estados Unidos, e aí, infelizmente, a gente vai ter que fazer o recorte de pai e mãe, porque eles não falam de figuras parentais dos Estados Unidos. Então, quando eu olho pra mãe, 68%. Caraca. Quando eu olho para pai, 42%. É expressivo, né? Então, quando eu olho efetivamente, e aí faz todo sentido, porque uma das características principais do burnout parental é a questão do eu me despersonalizo no meu papel de figura parental. Então, eu não me enxergo mais como alguém capaz de cuidar daquele ser humano. E vocês não imaginam o que isso causa dentro da psique da pessoa. Ou seja, eu olho aquela criança dentro daquele berço, ou aquela criança engatinhando, ou aquela criança comendo, e eu olho para ela e falo assim, eu não sou capaz de te nutrir. Eu não sou capaz de cuidar de motiva? você. O que motiva essa percepção da falta de capacidade do cuidado? A gente tem algum dado nesse sentido? Claro, a pandemia potencializou bastante isso, né? Mas o que você tem hoje percebido como motivação? Não tem nenhum. A pesquisa não traz nenhum dado a respeito disso, de como esse processo ele acontece. Mas se fala muito da questão de eu tenho um período tão de despersonalização de mim mesma que eu acabo levando isso para o ambiente de trabalho e eu acabo levando isso para casa. Então, eu não me sinto capaz de trabalhar e executar o meu trabalho da maneira correta, mínima, necessária, e eu me frustro. Eu volto para casa, eu olho aquele ser humano, eu também não me sinto capaz de cuidar dele, e eu me frustro. Eu olho para o meu parceiro ou para a pessoa que está do meu lado, quando ela existe, e eu não acho que essa pessoa é capaz de me substituir. Então, eu também tenho uma despersonalização do meu papel de parceiro ou de parceira daquela pessoa. Ou seja, eu me olho num papel de total ineficiência do meu papel como ser humano de cuidar ou de realizar qualquer coisa. Você imagina que 70% dessas pessoas têm esse sentimento. É uma projeção do autocuidado? Que eu também não me enxergo capaz de cuidar de mim mesma? Porque eu não enxergo, e algumas pessoas falam, eu não enxergo que eu sou capaz de cuidar de mim mesma. Ou muitas pessoas dizem, como eu não fui cuidada a vida inteira,
eu não me sinto capaz. E eu vou perdendo essa minha... Eu tenho estudado muito o conceito de coragem. E coragem não tem a ver com aquele impulso de vida, aquela coisa que o Freud falava, para você fazer as coisas você tem que ter ali um impulso de vida para você. Não, coragem tem a ver com simplesmente você falar, vai ser muito foda, mas eu vou. Uhum. E eu vou mesmo assim, de coração aberto. Tem a ver com o coração, né? Tem a ver com coração. Tem a ver com... É quase instintivo a coragem, pelo que eu acredito. E essas pessoas, elas perdem essa capacidade. Elas se despersonalizam em todos os papéis. E aí, aquela rede de apoio... Então, vocês devem estar pensando assim, mas a maior incidência de burnout parental, com certeza, é no momento em que a criança nasce. Não, é quando a mãe volta, ou quando o pai volta da licença parental. É depois de um ano que essa pessoa está trabalhando. Porque esse processo, ele não é um processo rápido. Ele é um processo lento. E aí você cria toda uma rede de apoio. Então, o que é a primeira coisa que te dizem quando você engravida? Você tem rede de apoio? Quem são as pessoas que vão te apoiar nesse processo? Quem vai ficar com o bebê quando Quem você vai voltar? ficar com o bebê quando você voltar? Você já se preparou financeiramente para isso? Nossa, você viu como a escola tá cara? Então você prepara toda uma rede de apoio. Você se prepara ali, né? Você prepara a sua cabeça, a sua mente para receber aquela criança. Aí seus hormônios despencam. E aí você tem uma coisa que chama depressão pós-parto. E aí tudo fica confuso, mas você ainda tem uma relação, você ainda se vê dentro daquela relação. Só que quando você coloca o trabalho dentro da história, e a frustração, e a culpa, e o medo, você vai sentindo aquilo todos os dias, conforme você vai andando pela primeira infância, é a maior incidência de burnout. Por quê? É quando a criança mais precisa de você. Ou ao contrário, quando você mais precisa se fazer valer da sua figura parental para você poder cuidar daquela criança. Só de pensar um pouco na carga horária que a gente tem de trabalho, né? Eu acho que eu não sei, como eu estudo de fora, né? Eu fico na dúvida sobre se eles têm a mesma sagacidade do nosso 8 horas de trabalho, 9 horas, hora extra. Eu fico pensando como é, né? De fato, nós somos autônomas em casa, então a gente conseguiu fazer uma rotina de trabalho e ainda assim tem um lugar do tipo, o que realmente importa? E aí eu fico me perguntando, a gente vê esse número gigantesco, né? 70% sendo 68 mulheres, 45 homens, como você trouxe, né? O quanto isso tem a ver também com uma mudança social de responsabilidade sobre os filhos? Porque o homem voltava para o trabalho depois de 7 dias, 20, se for uma empresa cidadã, né? E seguia o trabalho. A mulher, há um tempo atrás, não estava tão inserida no mercado de trabalho, com cargos de liderança e etc., como hoje a gente encontra, ainda bem. Então, será que a gente está pensando, então, num novo modelo? Que antes as pessoas estavam mais inseridas, a mulher, cisgênero, no cuidado da criança, o homem volta para o mercado de trabalho. E agora a gente fala, para o homem, você precisa cuidar dos seus filhos, com a mesma responsabilidade que a mulher, né, que a mãe, pensando no lugar binário. E a gente olha para esse número e pensa, o que a gente vai fazer com isso, Mari? Como a gente vai cuidar? Porque 70% a maioria entra em burnout parental. A maioria entra e eles e todas essas pessoas estão dentro das organizações. E aí, assim, vocês podem perguntar, mas o burnout parental ele é uma consequência do burnout? Não. Ele é só mais um tipo. Como a depressão pós-parto é um tipo de depressão. Você pode ter uma depressão... Não é decorrência necessariamente do excesso de trabalho. Não. Tem nada a ver. Ele é decorrência do esgotamento mental. De que você se torna incapaz de executar aquela tarefa. E quando você se vê numa posição de burnout, você realmente se sente incapaz de executar a tarefa mais simples, que talvez seja tomar um banho ou fazer o seu almoço. Você não tem energia vital para você levantar e fazer as coisas acontecerem. E quando você leva isso para um ambiente na qual aquela criança depende de você para viver, né? Porque é literalmente isso por um tempo. Dizem que até os 18 anos que a criança precisa de você pra viver, né? Que é mais. Eu tô achando que é mais também. Houve umas referências aí que eu ando tendo. Quase uns 50. Exato. ainda Mãe mais velhinha ainda cuidando. Ainda mais aqui no Brasil. Mas você tem ali aquele período em que a criança ela depende 100% de alguém cuidar, de alguém trazer. É quase um nutrir, né?
A criança, ela tem ali um papel de dizer assim, se você não cuidar de mim, eu não sobrevivo. E como que eu faço? E como eu me despersonalizo dentro desse papel, que é quase inerente a mim. O cuidado é quase inerente às pessoas, independente de gênero. Então, você tem um esgotamento mental e você também tem um distanciamento afetivo. Você não consegue estabelecer uma relação de amor. Porque o que a Universidade de Ohio diz é que, assim, a partir do momento que você estabelece a relação de amor, é como se fosse por osmose. Você vai. Mas se você não estabelece uma relação de amor com aquela criança, de afeto, você se torna incapaz de conseguir nutrir, de conseguir trazer aquela criança minimamente para um ambiente socioemocional capaz. E aí, o que você faz? Quando você leva isso para o teu ambiente de trabalho, você está no meio de uma reunião, seu celular toca, seu filho caiu na escola, sua filha caiu na escola, bateu a cabeça, você precisa levá-la no médico, o que você vai dizer para o seu chefe? Você vai dizer para o seu chefe que você vai sair da reunião, que você está apresentando os resultados para o board, para levar seu filho para fazer uma ressonância porque ele caiu na escola, ou você vai inventar uma outra história? Você com certeza vai inventar uma outra história, porque você vai ser julgado no ambiente de trabalho. Porque E se for uma vacina, por exemplo, que pode ser... Não é nada urgente? Primeiro ano de vida da criança é todo mês, né? Pediatra. E os pediatras não atendem fora do horário comercial. Sim. Quer dizer, eu digo porque não é algo urgente, né? Por exemplo, a criança caiu, bateu a cabeça, é algo urgente. Não dá pra esperar. Mas se for uma vacina, aí piora. Eu duvido que alguém vai falar que vai sair do horário de trabalho pra dar uma vacina no filho. Um exame de sangue para ver nível de glicemia na criança. Você vai deixar, ou você vai dizer, vai inventar uma história. Você vai fazer um floreio dentro da sua organização para você poder... Ou não, ou você tá ali... E aí tem uma questão importante que tem uma pesquisadora que fala sobre segurança psicológica, ela chama Amy, e ela fala muito sobre o quanto os ambientes precisam ser seguros para você poder ser vulnerável. Quantas pessoas estão sendo vulneráveis em ambientes não seguros psicologicamente para isso acontecer? Então, quando eu tenho um ambiente seguro e eu, por exemplo, estou no meu processo de tentar engravidar, eu vou chegar na reunião e falar, gente, esse mês não deu. E alguém na mesa vai virar e falar assim, sinto muito. Você quer falar sobre isso ou você só quer o apoio? Você espera o quê? O que você espera de mim, Não né? espera muito não, tá? Né? Assim, eu vou até te perguntar o que você espera de mim, mas no subconsciente é, por favor, não espere muito de mim. Você quer um abraço? O que você espera, né, dessa... Quando você não tem um ambiente de segurança psicológica e você tá ali frustrada porque você já tá tentando... Quantas mulheres tentam 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos e não conseguem? Ela tá ali extremamente frustrada, despersonalizada no seu papel, se sentindo incapaz de gerar alguém, porque para a sociedade você só se torna uma mulher completa quando você gesta alguém, senão você nunca é. E aí as pessoas sempre vão virar para você e falar, você não teve filho porque você não pode? O que aconteceu? Antes mesmo de conseguir a sonhada gestação, essa mulher que vai passar por uma reprodução assistida, e a gente pode falar tanto de um cenário LGBTQIAP+, como das mulheres heterossexuais, quando você entra numa reprodução assistida, você precisa de exame o tempo todo. Menstruei, precisa sair correndo para fazer, naquele momento, um ultrassom para ver quantos folículos tem. Você já começa a se ausentar do trabalho ali. Você já começa a precisar se dividir nesses papéis ali, antes mesmo de conseguir a gestação. E a gente tá falando de mulher, né? Aí você pensa na figura do pai, que tem a obrigação de reproduzir, porque senão ele é broxa, ele é um cara... Enfim, a virilidade dele é questionada. E quando você fala de um homem, de uma pessoa trans que vai gestar, é uma figura mitológica, né? Vamos pro sarcasmo, Meu né? Pra quê, Deus! gente? Meu Deus, é como se viesse alguma coisa das profundezas, porque nunca é algo positivo dentro da sociedade, né? Nunca. É o positivo, né? Exatamente. Isso! Não é- Isso! Que trocadilho maravilhoso, né? Então, quer dizer, de todos os lados tem uma pressão social muito grande em relação a questão. E aí você vai falar, por exemplo, no meu caso, que sou uma figura parental de uma sobrinha
que mora comigo e com a Flávia, né? E a gente cuida dessa criança. E aí o que eu vou ouvir é: pra que você se enfiou nisso daí? Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe e o pai Que- dessa... Ó, cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe dessa Cadê criança? a mãe dessa criança, né? Então, assim, você tem essa pressão de todos os lados, independente qual é a figura, né? E vamos pensar numa avó. Ué, mas você criou sua filha pra... Sua filha, de novo, né? Porque é sempre a mulher. A mulher tá Você sempre não criou nada. sua filha direito, não? Né? Pra você, uma idade dessa, e você tá aí assumindo um papel que não é seu? E essa avó, a gente deseja que possa evoluir no trabalho por muitos anos, né? Sem Sim. pensar no etarismo. Sem Então, pensar no etarismo, Porque, exatamente. teoricamente, a figura da avó vem da vozinha fofinha que faz bolo, né? Sim, Mas hoje a gente sim. tem mulheres que são vós que estão no mercado de Sim. trabalho e vão ter que dizer para as organizações: eu preciso sair para ficar com a minha neta. Sim. Porque sou eu quem Quem cuido cuida. dela, né? Ou Sim. preciso levar minha neta pro meu trabalho. E como é isso? Aí, aí você tá querendo demais, né, Mari? E a gente ainda, a gente, nesse momento, De a gente falou novo, só das figuras gente, femininas, estou né? sendo sarcástica, tá? Né? Porque é uma realidade das empresas, assim, você falar em levar pro trabalho é algo que eu assim, existem sim casos, mas são muito pontuais, muito isolados de alguma empresa que tá preocupada em estabelecer um local adequado. Hoje eu vejo pra mais isso. empresas que facilitam você levar o pet Ah, do que a perfeito. criança, né? É. As crianças na nossa sociedade estão entrando num lugar muito negativo do tipo, tem hotéis que não podem levar criança, Mas Sim. que pode levar o cachorro. mas que Sim. pode levar o cachorro. É. As crianças também estão passando por um momento difícil social. Sim, Parece que incomoda você estar com criança em determinados lugares, né? sim. Então até as empresas eu acho legal a história de levar o pet, mas por que Sim. o pet pode? Até porque pai, mãe, figura parental de pet, hoje é uma construção real. Isso existe. Se você concorda ou não, são outros 500. exato. Também não tem que concordar uma coisa que não é sua realidade, Exato. mas existe, Uhum. né? Então não é uma deslegitimização desse espaço acolhedor. Mas aqui o ponto é, por que não crianças e adolescentes podendo também incorporar, podendo também estar presente nesses espaços? E aí as pessoas costumam dizer, né? Mas porque a criança vai fazer bagunça. Ela é criança. 2, ela nunca acessou esses espaços. Se de fato elas pudessem acessar, talvez elas entendessem um outro lugar de se colocar socialmente. A gente não ensinou essas crianças. As crianças não sabem. Muitas vezes não sabem nem onde é o trabalho dos Sim, pais. Sim. Não conhece a dinâmica, não conhece nada. Então eu penso que, puxa, pra gente fazer isso, a gente tem que ter uma mudança de que em algum momento pode ser que vai ser difícil ter a criança no Sim. ambiente profissional. Sim. Mas estamos aí, né? Com certeza. Para entender a infância como faz parte da evolução social. Não é aqui é o lugar de criança. A criança fica na escola ou delegada a outro alguém. Sim. Ela é nossa. Não Sim. normalizem o fato de uma criança ser boazinha porque ela não fala e não brinca. Crianças que não falam e não brincam, elas têm algum problema. Né? Então é muito. Você ouve muito assim: ai, meu filho é ótimo. Fica quietinho lá no quarto dele. Nem No me dá mínimo- trabalho. No mínimo, ele tá sendo adultizado para chegar nas expectativas dos pais, né? E não do ser a criança que ela é, Sim. né? E como ela deve ser no desenvolvimento pessoal de cada Sim, uma, né? Sim. Minha filha é ótima, ela come de tudo. Opa, temos um problema. Se sua filha come brócolis sem reclamar, tem um problema. A Laura come. Porque criança não gosta de brócolis, né? Então, E quiabo. exato, tem umas coisas assim que se seu filho come, você tem que E se giló. preocupar. Giló, gente. Que adulto come. Que adulto Giló. come esse negócio. É. Então, meu filho tem, sei lá, 3, 4 anos de idade, ele já escolhe a roupa sozinha, já toma banho, quando eu vejo ele já tá sentadinho no sofá, esperando. Cara, tem um problema se seu filho nunca brigou com você porque ele queria sair de astronauta dentro de casa. Ou de Superman, ou de qualquer outro Ou só personagem. de cueca. Ou só de cueca. Ou se ele não quis pôr a cueca. Ou se ele quis sair com o tênis azul e um tênis verde. Tem um problema, né? Não vamos romantizar A infância, né? a infância, né? E é muito legal isso, ô Mari, esse tema, porque eu tô lá inserida nas empresas, fazendo um trabalho de conscientização e etc. Mas eu desconheço qualquer
pessoa no Brasil que esteja estudando burnout parental. Quem é a referência no Brasil? Não temos, né? Não A temos. referência é esse estudo de Ohio. É, uma das, né? Uma das. Tem tantas outras. Você consegue olhar pessoas hoje no Brasil estudando a questão do burnout, mas não com recorte de Sim. burnout parental. A gente entrou, né? Eu entrei em contato lá com o pessoal da Universidade de Ohio. Eles disponibilizaram um questionário, que é um questionário muito simples, são 10 afirmações que você responde e você consegue entender o nível de burnout parental das suas figuras parentais dentro da sua organização. Então, se você tiver interesse em fazer um diagnóstico disso e a partir disso levar esse assunto para a área de saúde ou de bem-estar ou até mesmo de diversidade, tudo depende do que você quiser. Acho que vale, falem com a gente, procurem a gente nos nossos canais. A gente tem um produto falando só sobre isso. E principalmente a gente consegue não só diagnosticar, que é o mais difícil, mas intervir e trabalhar e poder garantir e ajudar vocês, empresa, a construir ambientes de segurança psicológica para as figuras parentais. Porque não é só falar do dia da família, do dia do pai, do dia da mãe e trazer a criança para o escritório no dia da criança. É mais do que isso, é o dia a dia, é atitudinal. Até porque isso impacta diretamente naquilo que as grandes corporações estão preocupadas, até de forma acertada, não estou dizendo que é o contrário, em produtividade, em lucratividade, que quando a gente fala de bem-estar, diversidade e inclusão, esse recorte ele não é dissociado. Não. Então, não adianta, assim, quando você olha, né, você pega lá na GPTW, as principais empresas tem lá um selo, né? Atenção à primeira infância. Uhum. Então, são empresas que são certificadas, que garantem que as empresas têm ambientes seguros para a primeira infância. E quando você vai olhar, são o quê? Eu tenho licença parental universal, estendida para todo mundo, eu banco o teu processo de fertilização in vitro, eu te dou sessão de psicologia, eu garanto uma série de benefícios parentais, eu garanto uma cultura pró-família. Eu vou pagar a bicha da justiça para poder resolver seus problemas jurídicos e te garantir o exercício irrestrito da parentalidade, do ponto de vista jurídico. O exercício pleno da tua maternidade, da tua paternidade, enfim, do que você quiser. Eu incluo qualquer criança no meu plano de saúde, tá? Mas e o que eu tô fazendo com a minha liderança? Porque na hora que eu tenho que sucumbir o meu desejo e mentir na sala, que eu não saí para dar vacina no meu filho, tudo isso que você, a empresa, tá dando não serve de nada. Porque no final do dia eu vou chegar em casa e falar assim, vou sair dessa empresa. Porque eu não posso dizer que eu vou chegar meia hora atrasado, ou 1 hora, 2 horas. Ou que eu não vou hoje, porque eu vou dar vacina no meu filho. Não tem uma vacina que você precisa ficar de olho na criança depois, porque dá uma série de reações. Amigo, eu não vou trabalhar hoje porque eu preciso olhar o meu filho. Eu preciso ver se ele teve alguma reação. Então eu vou ficar com ele. E eu não consigo nem trabalhar em casa porque eu preciso estar com o meu filho. É tempo de qualidade. Sim. Então, enquanto eu tô no computador, numa reunião, no home office, meu filho pode estar tendo uma reação que eu não tô vendo. Ou a temperatura dele pode estar aumentando e eu não tô vendo. E a segurança psicológica é o seu líder dizer, vai lá, a gente segura. Sim. Porque amanhã, se outra pessoa precisar, essa pessoa te cobre hoje pra você cobrir a outra pessoa amanhã. E tá tudo bem. E a gente tá falando todas de questões de saúde da criança voltadas a uma coisa médica. E quando for um mal-estar psicológico? Sim. Uma crise de ansiedade, uma depressão, Sim. que vai levar mais tempo, não é só o tempo da vacina. Sim. As crianças estão adoecendo e a gente não tá vendo, e a gente tá falando, eu tô falando de saúde mental agora. Uhum. Na parte médica, a gente tá mais treinada a olhar Sim. essas crianças. E ainda que, com todas as dificuldades que a gente tá trazendo, é mais justificável você levar porque caiu e bateu a cabeça. Sim. Agora, é porque meu filho tá com um episódio depressivo. As crianças suicidam, gente. Sim. Fica mais difícil de entrar. Eu acho que a saúde mental pra entrar nas organizações é tabu ainda. Sim. Porque é tabu com o próprio funcionário, né? Se você Sim. tá numa crise de depressão, numa crise de ansiedade, você não pode ligar pro seu chefe e falar, hoje eu não vou trabalhar porque eu tô numa crise de ansiedade. Ele vai falar, oi? Você não pode. Sim. Porque cadê o atestado? Né? E aí você se pega falando assim, pra quem que eu vou pedir um atestado se eu tô numa crise de ansiedade? Porque o que que é um atestado? É alguém dizendo pra você que você tá, né? Mas como é que alguém vai dizer que eu tô numa crise de ansiedade se ela é minha, né? Então,
a saúde mental, saúde emocional dentro do ambiente de trabalho não é bem visto. Sim, Não traga problemas. sim. Né, uma vez eu ouvi da minha chefe assim, eu não quero problemas, eu quero soluções. E eu olhei pra cara dela e Você é falei paga para trazer soluções. assim, não problemas. E eu olhei pra cara dela e falei assim, mas eu não consigo. Falei, especificamente nesse negócio aqui, se a gente não construir juntas, eu não consigo. Ela falou, você é paga pra isso. Virou as costas e saiu. Então é quase como um desprezo ao teu pedido de ajuda, ao teu pedido de apoio, ao teu pedido de tô dizendo pra você que até aqui eu consigo, mas daqui pra frente eu não consigo sem você. E tá Sim. tudo bem. Sim. E como que você se vulnerabiliza nesse ambiente na qual Sim. você tem zero segurança psicológica? Mas dá para fazer, né? Vamos pensar de forma com o copo meio cheio. Esse aqui, para mim, o copo tá meio cheio, tá, gente? Ó, tá meio cheio. O que dá para fazer? Dá para fazer? Dá para fazer transformação? Tá. Dá para fazer. Somos psicólogos, a gente tem que acreditar que dá, né? Senão a gente rasga, né? Nosso RP, né? Dá para fazer. Acho que quando a Mari tava trazendo o estudo e tal, eu fiquei na minha cabeça pensando, né? Quando a gente estuda luto, a gente pensa em fator de proteção e fator de risco, né? Para luto complicado. Eu fico me perguntando quais são os fatores de proteção e quais são os fatores de risco para burnout parental, né? Pensando em estruturar aí algo que a gente possa pensar e acolher essas famílias. Eu, no lugar de pensar muito as famílias diversas, né, do ponto de vista LGBT, mas aí vale para todas as famílias, né? Mas eu fico pensando assim, um fator protetivo é a segurança. Em todos os cenários. Quando a gente se sente seguro, a gente tá mais disposto e Isso é disponível, básico, né? Pirâmide de De Maslow. Maslow, é a base. Sim. A base da pirâmide. Mas como a gente faz isso num ambiente, eu penso no lugar de saúde, por exemplo, as pessoas acabam acessando menos o Sistema Único de Saúde por medo do que vão enfrentar. Estou falando da população LGBTQIA+. E no trabalho? Eu lembro, pensando em vocês, na nossa conversa, eu lembrei muito quando a minha esposa foi contar pro chefe dela, ela é autônoma, ou seja, ela é PJ, no trabalho, e foi contar que ela ia ter um filho. Que tava na minha barriga, não tava na dela. A resposta imediata dele foi: ufa, olha que bom. Pelo menos você não tá gestando. Ou seja, Fator de risco já iminente. Porque ela volta pra esse trabalho sem se sentir parte dele. Porque no final das contas ela não gestou. Então ela é menos mãe. E assim vai, né? ou seja, pessoal, dá para fazer empresas e sociedade, né? Dá para desconstruir, dá para transformar. Precisa de um pouquinho de boa vontade, uma predisposição, uma empatia. E os benefícios, eles são incontáveis. A gente, de fato, ainda não consegue mensurar a extensão dos benefícios. A gente sabe que isso vai gerar um impacto extremamente positivo, tanto na sociedade, quanto na pessoa, na figura parental, quanto nessa geração que está vindo dentro desse contexto de diversidade e também dentro desse contexto de trabalho. Meninas, queria agradecer demais. Nossa, esse papo foi tão bacana, tão legal mesmo. Tô super feliz. Saio daqui sentindo que a gente contribuiu um pouquinho para esse processo educacional, principalmente nessa campanha de parentalidades diversas, figuras parentais e famílias diversas, né? Se você ainda não se inscreveu na campanha, não perde tempo não, que você está perdendo uma oportunidade de conscientização muito legal. E se você não segue as nossas mídias sociais, @bicha da Justica em tudo quanto é lugar. É padronizado, né? Sigam também as duas profissionais que são referência no que estão falando. Qual que é seu @, Mari? Então, a Mari não tem. Tem o LinkedIn, né, Mari? Tem o LinkedIn. Mariana C. Pereira no LinkedIn. Muito Aí bom. o resto a gente tá criando. Isso, mas o LinkedIn é muito bom, tá, gente? Pode ir lá que já é bem suficiente. E você, Vivi? O meu Instagram profissional que eu trato desses assuntos é o @família e ponto. Muito bom, muito bom. Então tá, pessoal. Até a próxima. Beijo. Beijo. Obrigada, beijo.
Ah, é? Eu sempre esqueço, gente, porque assim, eu tô num processo, tá? Curte, compartilha, segue, engaja, manda pra todo mundo, porque é o seu papel, né? O seu papel é assistir e também poder participar desse processo educativo. E até a próxima.